Sejam bem-vindos ao universo de Frankenstein, o Prometeu moderno de 200 anos. Diretamente da livraria Gato Preto aqui em Guarapuava, estamos com mais um programa Clássico é Clássico. E hoje nós vamos falar sobre uma obra que completou no início do ano de 2018, no início deste ano, 200 anos de seu lançamento. Aqui está, Frankenstein da Mary Shelley, obra que foi lançada em 1818, ou seja, uma obra de 2 séculos, uma obra bicentenária, digamos assim. E é considerada uma das obras precursoras da ficção científica e também uma das principais obras do gênero de horror na literatura. Uma obra considerada gótica, do romantismo, dentro do romantismo seria uma obra gótica, e a sua gênese, do Frankenstein, que é uma imagem que acho que você já deve estar associando, Lembra daquele monstro de cabeça quadrada, de parafusos nos pescoços, que andava assim, irracional, que falava pouco? Essa é a imagem mais conhecida do monstro criado pelo Dr. Victor Frankenstein. Principalmente no filme, claro, no filme de 1931, do James Whale, com o ator Boris Karloff fazendo essa figura bruta, descomunal, criada pelo Dr. Victor Frankenstein. Só que essa imagem icônica, que é usada até hoje em animações, em histórias em quadrinhos, até mesmo em capas de outros livros do Frankenstein, não essa daqui, essa já foge bastante do padrão, essa edição aqui da Dark Side, muito legalzinho, inclusive recomendo, a gente vai falar mais pro final do vídeo sobre ela. Essa imagem icônica não tem nada a ver com a história criada pela Mary Shelley, acreditem se quiser. E a gênese dessa história, que todo mundo conhece de ouvir falar, e acho que talvez muita gente não conheça de ter lido, como esse livro aqui está nas minhas mãos, essa história começou antes, na verdade, em 1816. Num dia assim de verão chuvoso, com muitas tempestades, o Lord Byron, que era um poeta inglês famoso daquela época, com 20 e poucos anos, e que entrou depois para a história da literatura, como um dos mais importantes do romantismo inglês, o Lord Byron ele tinha uma casa bastante luxuosa num lago na Suíça. E nessa casa ele convidava, ele tinha convidados ilustres, gente também que também gostava de literatura, eram escritores ou gente que queria ser escritora, poetas, romancistas. Ele convidava para fazer festas e para falar sobre literatura. Numa dessas noites de 1816, no verão, tinha muita tempestade lá fora e ele teve a brilhante ideia, vamos falar sobre histórias de terror. E ele pegou um volume de obra literária, e começou a contar a história de fantasma. Aterrorizou todo mundo que estava ali naquela noite, dos seus convidados, e ele propôs: que tal se cada um de nós aqui também contássemos uma história de fantasma? Aí o pessoal ficou matutando, e a Mary Shelley, que estava lá com o seu marido, que também era escritor, era um poeta, ela foi dormir muito impressionada com aquilo e acabou tendo um sonho em que aparecia para ela uma espécie de espectro hediondo, uma criatura que estava, no sonho dela, uma criatura que estava deitada e ganha vida, do nada. E ela acordou bastante impressionada com esse sonho. Aí o que ela fez em seguida? Ela transcreveu esse sonho, só que essa transcrição ficou perdida depois. Não sei o que aconteceu, ficou perdida, mas isso serviu como se fosse um embrião do que viria a ser esse livro aqui chamado Frankenstein. Durante esses 2 anos, de 1816 a 1818, a Mary Shelley ela foi trabalhando a história. Até que no ano novo de 1818, após alguns rascunhos, ela lançou a primeira edição da obra que ficou conhecida como Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Esse é o título completo desse livro aqui. Ela lançou no ano novo de 1818 uma tiragem bastante curta, apenas 500 exemplares, só que ela não ficou muito contente com essa edição. Ela achou que faltava alguma coisa, então ela passou a revisar e a melhorar, mudou algumas coisas da história. Para 1831,
aí ela lançou a versão definitiva, digamos assim, da obra Frankenstein. Aqui na Gato Preto, nós encontramos uma edição, né, mais popular da obra Frankenstein, publicada pela LPM Pocket, né, o selo da LPM, que traz justamente essa imagem mais icônica do Boris Karloff. Então, como eu falei para vocês, a cabeça quadrada, os parafusos no pescoço. Então, essa imagem que ficou... Então, veja, uma edição que não é tão antiga assim, da LPM, foi publicada em 2016, essa edição, ainda tem essa imagem icônica. Só que não corresponde, na verdade, com o que a Mary Shelley pensou para sua criatura. Aqui no livro, o Dr. Victor Frankenstein, ele é encontrado logo nas primeiras páginas da narrativa, que ela começa uma narrativa em forma de cartas. É um capitão de um navio que manda cartas para sua irmã e ele está viajando em direção ao Polo Norte. Nesse caminho, ele fica preso, seu navio fica preso em umas geleiras, que já está numa parte bastante fria dessa região do mundo. Ele fica preso em umas geleiras e ele e sua tripulação vem ao longe, né, caminhando pelas geleiras, um trenó com cachorros e uma criatura gigantesca. Até aquele momento ele não sabia que essa criatura era o monstro criado, né, pelo Dr. Victor Frankenstein. Então ele acha muito estranho aquilo, né? O trenó segue embora, ele continua a sua viagem e logo em seguida ele encontra um ser humano perdido no mar, com um trenó destruído, apenas um cachorro que sobrou, né? Que você sabe no trenó, aqueles cachorrinhos seguindo, né? E essa pessoa que ele encontra é o Dr. Victor Frankenstein. E aí o Dr. Victor Frankenstein começa a contar toda a sua história. Então a narrativa, ela tem, digamos assim, um narrador, que é esse capitão do navio, que traz a narrativa do Victor Frankenstein. E aí começa, a narrativa já está, o livro, né, começa com os acontecimentos já terminados. Então a gente tem uma memória aqui. Então ele vai contar e vai recriar toda essa história. E vai contar como é que ele criou essa criatura feita de restos mortais. Na época, a Mary Shelley, ela já tinha um certo conhecimento de ciência e de filosofia, porque ela veio de um ambiente doméstico dessa maneira. O marido dela, que é escritor, o pai também que é ligado a isso. E a Mary Shelley, com menos de 20 anos, ela já tinha uma formação bem interessante, e ela fica sabendo também das novidades da eletricidade, ali no século XIX. E uma dessas novidades é a possibilidade de você utilizar a eletricidade para animar parte do corpo humano. Então ela usa esse conhecimento, digamos, científico, para criar um monstro, digamos assim, aqui da história, que depois viraria esse aqui, na versão do cinema. Um monstro que é feito de partes humanas, que o Dr. Victor Frankenstein consegue, e animadas pela eletricidade. Só que essa criatura, depois que ela ganha vida, lá mais para frente nesse livro, essa criatura, ela não é um ser irracional, como ficou para a história no cinema. Em boa parte dessas adaptações da obra para o cinema. Ela é uma criatura bastante inteligente, consegue se articular para falar, essa criatura criada pelo Dr. Victor Frankenstein, e inclusive ela é bastante culta, ela adora ler, ela vai em busca do conhecimento. Nesse processo todo, é interessante observar nessa obra, e aí por isso que tem esse subtítulo, O Prometeu Moderno, porque tem essa relação de busca do conhecimento. O Dr. Victor Frankenstein, ele quer dominar a natureza e brincar de Deus, digamos assim, né? Fazendo uma criatura do nada, com restos mortais, né? Um ser que nasce sem ser a concepção humana tradicional, digamos assim. Ou seja, ele vai em busca do conhecimento. E aí a gente tem uma referência à mitologia grega, o Prometeu, né? Quem que é o Prometeu, na verdade? Na mitologia grega, o Prometeu ele roubou o fogo celestial, né, o fogo dos deuses, para levar o conhecimento para os homens. O Prometeu ele é um titã na mitologia grega. E como punição a isso, porque ele não poderia ter feito isso, ele é aprisionado. E uma águia vem todos os dias e come um pedaço do fígado dele. Regenera, no dia seguinte, porque ele é uma criatura imortal, digamos assim, né, o titã, no outro dia essa mesma águia vai lá e come de novo o fígado. Tem uma outra versão dessa história, desse mito grego, feita pelo Ovídio, na obra Metamorfoses,
em que ele conta que o Prometeu, ele montou uma criatura feita de restos mortais, e essa criatura ganhou vida através do fogo celestial que ele havia roubado dos deuses. Percebe a semelhança aqui com a história do Frankenstein? Na história da Mary Shelley, o Dr. Victor, ele pega restos humanos e dá vida. Então é como se usasse o fogo celestial. E nesse processo todo, acontece um castigo, digamos assim, para o Dr. Victor. Porque ele se isola dos seus entes queridos, digamos assim, é obcecado por dar vida, por criar a vida, digamos assim. Então ele se isola e se torna uma pessoa solitária. Então é um personagem que acaba pagando por essa ambição desenfreada, por esse egoísmo, inclusive. Ele é egoísta, ambicioso e passa por cima de todo mundo, o Dr. Victor Frankenstein. Então esse daí é o pecado dele, parecido com o do Prometeu da mitologia grega. E no caso da criatura criada por ele, né, que é o personagem principal aqui da obra Frankenstein, a criatura ela quer ser parte da humanidade, só que como ele tem uma figura bastante monstruosa, né, assusta a todos, né, ele não consegue isso. Então ele odeia o seu criador, Dr. Victor, e tem uma relação de amor e ódio entre criador e criatura na obra Frankenstein. Bom, eu termino esse vídeo hoje com vocês, é claro, recomendando a leitura dessa obra Frankenstein. Pode ser nessa versão aqui, tem aqui na Gato Preto, pode ser essa aqui da Dark Side, que é uma edição bastante caprichada, capa dura. Aqui tem uma introdução muito legal feita pela tradutora do livro, contando quando a Mary Shelley começou a escrever o livro, as diferentes versões, né? Tem a versão de 1818, depois a de 1831, as alterações feitas pela Mary Shelley. E claro, o mais importante, né, é a narrativa. Uma narrativa que desperta as ilustrações também são bem interessantes aqui da obra. Mas é uma narrativa que desperta algumas questões estéticas e éticas sobre a postura do Dr. Victor Frankenstein, a sua criatura que ele concebe, e sobre a nossa posição no mundo, digamos assim. Então, uma obra que nasceu de maneira despretensiosa, mas que se tornou um clássico da literatura universal, que eu recomendo a leitura, principalmente nesse ano que ela completa 2 séculos de existência. Então termino por aqui e posso voltar em breve com mais uma indicação aqui no nosso Clássico é Clássico. Tchau!